Olá, boa noite. Sou Ana Karina Santana. Sou licenciada em Ciências Biológicas, especialista em Gestão e Educação Ambiental. Sou ex-aluna e agora professora do Colégio Santíssimo Sacramento. Hoje, eu estarei aqui num bate-papo muito legal falando sobre a saúde e alimentação em tempos de pandemia. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu adicionar aqui a nossa nutricionista convidada. Vamos lá. Olá, Samela. Olá, boa noite, tudo Boa bom? noite a todos, tudo bom? Boa noite a todos. Isso, para o bate-papo de hoje, né? A gente vai estar aqui na presença, né, da nutricionista Samela Hirscher. Eu sei que meu nome é Pós-graduada. difícil. É difícil, é Samela Hirscher, Isso. né? Pós-graduada em nutrição clínica e especialista na saúde da mulher. Então, a família Sacramentina tem uma enorme satisfação em tê-la aqui hoje conosco. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Peraí que estamos nos 10 minutos do segundo tempo. O povo está se arrumando aqui para sair. Ok. Eu que agradeço, né, o convite. E é isso aí. Vamos lá. Você quer começar? Você quer falar alguma coisinha sobre um pouco mais sobre sua trajetória? Ou a gente já pode começar? Pode ser para o pessoal me conhecer um pouco mais, né? Eu Sim? sou formada há 3 anos, mais ou menos. E logo depois eu já me formei já indo para o consultório. Então, eu me formei em agosto, em setembro eu já comecei a atender. Então, eu era o que eu sabia, eu já sabia o que é que eu queria. Eu sabia que eu queria mesmo era atender. Então, comecei a atender, só que por que veio a saúde da mulher? Primeiro porque eu tive uma candidíase de repetição, não sei se todo mundo sabe o que é, mas enfim, são probleminhas de mulheres, né? Uma candidíase de repetição na época do estágio. E isso eu comecei como eu me formei e eu fui logo atender, então logo eu ainda estava com essa candidíase. Então, com a nutrição eu consegui melhorar essa candidíase. E eu tive alguns problemas com o paciente homem. Então, eu vi que a saúde, que a nutrição ajudava muito na saúde da mulher. E aí eu fui vendo que não tinha profissionais que aqui, pelo menos aqui em Salvador, que direcionasse a esse público. Então, já foi mais um lado empreendedor, tipo, ó, vamos lá, vamos focar, né? Que talvez seja interessante não só para mim, como para todos, né? Quando a gente estuda mais uma área, a gente fica especialista naquela área. Então, é isso que eu estou buscando. Então, buscando sempre a nutrição na saúde da mulher. Então, resumir aí minha trajetória, estamos aqui. E nada melhor do que a gente ganhar, né? O lado empreendedor fazendo aquilo que a gente gosta, né? Eu me sinto Exatamente. extremamente feliz em sala de aula. Né? Então, a gente está passando por um momento de pandemia onde a gente fica vendo umas letrinhas assim no computador, quando a gente ministra a aula, aquelas letrinhas me deixam nervosa, eu gosto de ter o contato, olho no olho, né? Aquele calor, porque isso é que alimenta a gente, a alma da gente, enquanto educadora, né? Exatamente. Então, É a mesma coisa, como agora a gente está tendo consulta online, não é a mesma coisa. O CRN liberou, né? Por conta da pandemia, mas eu vejo que não é a mesma coisa. Eu gosto de estar ali, eu gosto de conversar, eu gosto de saber o porquê e eu quero entender. E às vezes, como agora mesmo, né? A gente acabou de começar, mas meu marido precisava pegar uma coisa aqui no quarto e precisava sair. Então, isso às vezes atrapalha na hora do atendimento. Então, bom mesmo é aquele olhar, né? Aquele cara crachá, assim. Pessoal, eu também prefiro, na verdade, o cara a cara, né? Da consulta presencial. tá bom, Paty, Samila, agora beijo, Paty. beijo, Papati. Obrigada. Olha, beijo para todos aí.
galerinha dando boa noite, né? Falando. Isso. Sejam bem-vindos, tá? Olha, eu vou começar fazendo uma perguntinha básica, já que a gente está falando sobre saúde e alimentação em tempos de pandemia. Então, eu queria que você falasse o que é ter uma alimentação saudável. Porque a gente percebe assim, o nosso foco hoje não é só os nossos alunos do nono ano, né? Porque eu sou professora do nono ano do colégio. Mas assim, hoje o mundo Todo todo está mundo. discutindo nós, né? Então, as pessoas confundem muito, né? O que significa essa alimentação saudável. Vamos começar. Em relação ao nono ano, as pessoas têm que entender que, na verdade, a alimentação saudável ela tem que vir de casa, né? Tem que vir de casa, de berço. Eu tenho um filho pequeno, eu sei como é difícil. Cada ano são algumas escolhas diferentes. Eu não atendo criança, então não sei dizer muito assim os nomes técnicos, né? Mas eu vejo a dificuldade em cada período eles querem alguma coisa. Então, isso é complicado. E vai chegando no ano, que eu tenho um filho também que já está no 8º ano. Então, vai chegando a adolescência e o corpo já vai mudando, né? As escolhas também vai mudando. O gasto energético também vai mudando, porque, né? Só que a gente está em um tempo que a gente tem que gastar o nosso corpo, mas a gente está em casa comendo mais do que a gente deveria, porque a gente está ansioso, né? A gente está ansioso porque a gente não Verdade. sabe como é que vai ser. A gente fica ali, eu vejo meu filho na frente do celular tendo aula. Cadê aquela sala de aula? Cadê aquele intervalo que a gente sai para brincar, sai para andar, que vem andando da escola, que vem... Não tem isso. Então a gente acaba comendo mais e não está gastando o que a gente deveria gastar. Mas vamos lá, o que é alimentação saudável? A alimentação saudável tem várias vertentes. Por quê? Porque a alimentação saudável, que às vezes é saudável para mim, pode não ser saudável para você. Mas vamos deixar no geral, é ter o seu prato mais colorido possível. Quanto mais colorido o seu prato tiver, mais nutrientes você vai estar colocando dentro do seu corpo. Então, é isso que seria o ideal, tá? E aí vem, mas tem light, tem diet, tem zero, tem não sei o quê. A indústria ela gosta de vender. Vamos botar assim. Então, vamos lá. Light, o que é light? Light você tem que retirar, ou reduzir alguma substância e acrescentar outra. Por exemplo, vamos botar a gordura. Então, um alimento que vai diminuir a gordura, um requeijão light. Vamos lá com o requeijão light. Vamos diminuir a gordura, mas a gente vai precisar acrescentar outra coisa para dar aquele sabor e aquele gostinho. Mas que outra coisa é essa? Né? Que outra coisa é essa que vai colocar? Uma coisa que a gente não sabe, uma substância, uma química, que só vai fazer mal para o nosso corpo. Não é isso? O diet é a mesma coisa. Você tira o açúcar e coloca o adoçante. E que adoçante é esse? Vamos botar o aspartame, que é super cancerígeno. Tem vários estudos mostrando que faz bem, né? Prejudica bem a saúde. Então, às vezes, a gente vai procurar uma alimentação saudável achando que a gente ainda tem que consumir industrializado. Como na verdade, a gente precisa desembalar mais, né? E desembalar menos e descascar mais. Então, é basicamente isso, é ter o máximo de colorido no seu prato possível. Isso é alimentação saudável. Não precisa você comer se você não tiver com fome. É isso tudo, a gente vai vendo o que é bom para um e o que não é bom para outro. Mas o resumidão, assim, é o mais colorido possível que você puder colocar no prato. E aí, Samela, já me vem uma outra pergunta, né? Já surgiu aqui uma pergunta que fala assim: o quanto comer, né? Quanto é que a gente precisa botar no prato para comer? A gente deve comer até ficar saciado, até ficar empanzinado. Então, o que é a alimentação? A hora do almoço, a hora do jantar? Quando parar? Né? Isso é uma dúvida que os meus alunos têm muito, né? Me fazem muito. Entendi. Então, por favor. Tem várias situações. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem comer de 3 em 3 horas, porque não sente fome. Ok. Então, ela não precisa comer se ela não estiver com fome. Ela tem que comer na hora que ela tem fome. E aí, agora, a quantidade de o que colocar no prato.
tem uma técnicazinha que eu gosto muito de usar no consultório, porque eu acho que não há necessidade de estar você com a balança pesando o alimento. Então, eu vou dar uma ideia aqui para vocês seguir para a vida. Vamos lá. A quantidade de carboidratos que a gente tem que comer. A mão fechada, tá vendo aqui? Pronto. É essa a quantidade de carboidratos que você tem que comer. Por exemplo, você vai pegar uma batata e você vai colocar no prato. A sua mão fechada vai ficar em cima da batata. É aquela quantidade que você tem que comer. Se passar muito da sua mão, você vai ver que tá mais do que você precisa. Carne vermelha é só a palma da mão. Então, eu não tenho como mostrar que eu tô segurando o celular, mas só a palma da mão. Peixe e frango, a mão inteira, até os dedinhos. Então, daqui até aqui, essa é a quantidade de peixe ou frango. Isso! A quantidade de peixe ou frango que você tem que comer. As folhas verdes, a mão, as duas mãos assim, inteira. Isso! Vai me ajudando aí, Pro. As duas mãos inteiras. Essa a gente chama de medida na palma da mão. É uma medida mais... Porque a minha quantidade não é igual à sua. A minha mão não é igual à sua. Então, essa é uma base que a gente tem, que a gente faz, que pelo menos eu faço na consulta, para ajudar os pacientes a não precisar ficar pesando o alimento. Porque eu acho isso, às vezes, até... Ai, como eu tô ali com fome, vai, não, 100 gramas, não. Faz isso aí, vamos lá ver, palma da mão, é uma quantidade boa. E aí tem sempre tem um reloginho que eu também já usei bastante no consultório, que é de 0 de fome e 10 de saciedade. Quando eu tenho que comer e quando eu tenho que parar de comer. 0, você tá sem fome. E 10, você tá saciada. Então, 0, qual a 0 está com muita fome. Então, qual é a hora que você tem que realmente se alimentar? Entre 6, entre 7, que você não vai estar com muita fome, e nem você nem vai estar saciada. Então, você vai estar conseguindo escolher os alimentos, porque quando a gente está com muita fome, a gente não consegue escolher os alimentos. A gente quer comer tudo que está na frente. E a gente quer comer tudo que está na frente, a gente não percebe o que é que a gente está comendo. O nosso corpo, o nosso cérebro não consegue entender que você está comendo, que você já está saciado. Então, a gente acaba comendo mais do necessário. E quando você tem que parar de comer, também, entre 8, 7, 8, você tem que sair da mesa com aquela vontadezinha de quero mais. Ainda cabia mais um pouquinho aqui, sabe? Que é o tempo do seu cérebro entender que daqui a pouquinho você já vai estar saciado. Então, é só aquele movimento, né, do cérebro e intestino, só aquela ligação, aquele tempo de ligação do cérebro e intestino. Eu filei a frase. Eu também estou aqui vidrada, porque já tem um monte de perguntas aqui para fazer. Então, eu estou direto olhando para filtrar algumas. Eu posso já responder uma aqui? Sim, pode, fica à vontade. Não sei, acho que foi Daniela, não sei. Me perguntou, e o doce depois do almoço? Tem muitas pessoas que sentem essa vontade de comer doce por alguns motivos. Por alguns motivos. Um motivo é quando a gente come muito carboidrato no almoço, o nosso corpo ainda quer carboidrato. Quanto mais carboidrato a gente come, mais carboidrato nosso corpo quer. Foi Dani, isso mesmo, Dani. Então vamos lá. Quanto mais carboidrato a gente come, mais carboidrato a gente quer. E se a gente... E tem aquele do hábito mesmo. Tem o hábito. Quando você começou a fazer uma vez, fez 2, fez 3, o nosso cérebro já está, então, condicionado àquilo ali. Aí, o que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Por exemplo, se você comia... Fala aí, um chocolate tipo gordura mesmo, aquele chocolate... Não, leite condensado. Vamos lá, vamos pro brigadeiro. Brigadeiro. Vamos pro brigadeiro. Se você comia um brigadeiro na hora do almoço, depois do almoço, o que é que a gente pode substituir nesse primeiro momento para já ir amenizando isso? Nesse primeiro momento, você vai escolher um doce menos pior, vamos botar assim. Vamos ver um docinho de banana, que já é um docinho de banana. E aí você vai reeducando o seu paladar. Aí vai pro docinho de banana. Aí depois o que é que a gente pode mudar? Vai para uma fruta.
Não existe fazer isso, pá, puf, vamos, pá, radical, parou. Tudo que você, Verdade. tudo que você aperta demais sai pelos dedos. Tudo que você aperta demais, você faz um dia, no outro dia você não quer mais. Então a gente começa vai devagarzinho. Pelo menos a forma como eu trabalho. Eu gosto de trabalhar dessa forma, de devagar. Então, muda para um docinho de banana, muda para um chocolate 75% de cacau, se você não consegue consumir o de 80%. E aí depois vai mudando para uma fruta, até você ir reduzindo o máximo possível. E aí eliminar esse doce depois do Conseguir almoço. tirar o doce totalmente, né? Exatamente. Bom, Samila, o pessoal está querendo saber, eu acho que foi Ana Guzmão, passou aí também, em relação ao jejum intermitente. Intermitente. O que é que você acha desse jejum? Porque hoje em dia eu ainda vou fazer perguntas sobre isso, né? Sobre a moda das dietas, mas existe essa nova regrinha, uma moda do jejum intermitente. Então, Ó, o jejum, na verdade, se a gente for pensar nos antigos, né? Lá da caverna, na época da caverna, lá, a gente já fazia jejum. Porque a gente precisava caçar, né? E aí você comia ali aquela carne, aquele alimento, e depois você ficava um tempo até conseguir consumir de novo, não é isso? Mas vamos lá voltar para cá, para a nossa realidade agora. Virou moda, mas é uma moda que também é interessante, tá? Mas não como um estilo de vida. Eu gosto de trabalhar com o jejum como estratégias nutricionais. Como assim? Quando aquela pessoa já está com o peso estabilizado, aí a gente faz uma estratégia de um jejum para você otimizar aquele peso, otimizar o corpo a gastar as energias, a gastar gordura como fonte de energia. Então, eu acho interessante sim, mas não para ser seguido como um estilo de vida. Aí depende da pessoa. Por exemplo, gestante não pode fazer, criança não pode fazer, diabético não pode fazer. porque a gente, na realidade, a gente já faz, né, meio que um jejum intermitente quando a gente se alimenta de forma adequada até as 10 E... da noite, quando a gente passa aquelas 12 horas sem comer nada, dormindo durante o sono. Né? Mas Exatamente. hoje, com a pandemia, as pessoas estão invertendo, estão dormindo fora de hora, né? O organismo, né? O relógio biológico está muito, muito, digamos assim, atrapalhado. Então, a gente precisa entender que a gente já fazia, quando a gente está no normal, no antigo É, normal, a gente já fazia esse jejum, né? E nunca fez mal. Então, ele agora é tudo dentro do limite. A gente não pode, né, ultrapassar. E exatamente. Aí eu acho interessante, sim, por conta disso, aí ajuda o corpo. E tem algumas patologias também. Por exemplo, eu trabalho muito com SOP. SOP uma patologia que também é interessante trabalhar com o jejum. SOP, para quem não sabe, é Síndrome dos Ovários Policísticos, tá? Então é interessante, pelo menos, que você quer começar a fazer um jejum, que comece uma vez na semana, você para de se alimentar às 8 da noite, só volta lá para meio-dia. Então, aí chá você pode consumir à vontade, água você pode consumir à vontade, café sem açúcar. Então, essas, assim, para quem quer começar, que pode, na verdade, ainda tem isso, né? Porque não são todas as pessoas que podem. Então, puder procurar um profissional para lhe orientar melhor, porque às vezes quem não tem costume já come errado. E aí vai, não, como errado, mas eu vou fazer um jejum, porque aí começa a passar mal, aí começa a ter dor de cabeça, porque às vezes a gente tem que primeiro ir ajustando a alimentação para depois fazer um jejum. Vamos primeiro introduzir aqueles nutrientes que você está precisando, vamos primeiro diminuir o carboidrato, e daí, se for necessário, a gente entra no jejum. Mas primeiro a gente tem que melhorar algumas coisas. Teve uma pergunta aqui, alguém falou pasta de amendoim. O que é que você gostaria de saber sobre a pasta de amendoim? Eu acho interessante sim a pasta de amendoim. Pasta de amendoim é proteína. Eu uso, gosto, acabei, na verdade, de comer ali com batata doce.
E aí eu não entendi, mas só falou assim, pasta de amendoim. Acho legal até também, se for o caso, para depois do almoço. Não sei se foi isso, porque foi logo em Foi para seguida. depois do almoço. Foi no sentido de substituir o doce, o brigadeiro, você comer uma pastinha de amendoim. É, Mas assim, não tanto, né? Porque o amendoim, ele, além de ter proteína, tem muito muito, lipídio, né? tem Muita gordura, mas a gordura. gordura do É amendoim é uma uma gordura gordura boa. boa. Exato, Das né? oleaginosas. Que, na verdade, não existe o quanto mais melhor. Tudo em excesso prejudica. Não existe como estava a moda da vitamina D agora por conta da Covid. Tá, quanto mais melhor, não existe. A gente precisa de um limite. Tudo na vida precisa de um limite, né? Porque é uma vitamina que quanto mais melhor. Ela em excesso, ela se torna ao contrário, imunossupressora. Então, ela, em vez de aumentar a imunidade, ela atrapalha a imunidade. Então, não existe quanto mais melhor. Por isso que existe um limite. A gente vai analisar os exames, existe um limite para cada nutriente. Magnésio, zinco, B12, né? Existe um limite para cada nutriente. Verdade, Pode concordo. sim, Nicole, comer pasta de amendoim no pré-treino. O único Tá. problema da pasta de amendoim no pré-treino, o que eu acho, é como você vai consumir ela para não ficar com o estômago cheio e lhe atrapalhar na hora do treino. Mas ela é uma fonte de proteína, você pode comer tanto antes como depois. Bom, outro assunto que está muito assim na moda é o refluxo, né? Então, uma aluna perguntou aqui, minha mãe e eu fomos diagnosticadas com refluxo, né? Foi a menina, não disse o nome, mas está aqui, eu tenho certeza que é alguma aluna. Então, o que seria, né, esse refluxo? O que é o refluxo? Na verdade, tá aparecendo muito para mim também nessa época agora, do tempo para cá, tá vindo. Só que às vezes não é refluxo. Às vezes é hipocloridria. E o que é isso? É a falta de ácido no estômago. Com alimentação ruim, porque a hipocloridria não tem um exame para diagnosticar. E como os sintomas são bem parecidos, por exemplo, a eructação, então, aquele arroto, né? Vamos botar assim, aquele arroto. A comida aqui, que eu falo que a comida está conversando, porque a comida fica aqui, né? E não desce. Mas geralmente isso acontece depois do almoço. Quando a gente está com refluxo, a gente sente dor no estômago quando a gente está com fome. Quando a gente está com hipocloridria, com pouco ácido no estômago, a gente sente esses sintomas depois que a gente se alimenta. Então, dificulta a digestão. Então, aí a gente fica, a comida fica aqui, aí a comida fica ali no intestino, você não tem ácido, aí aumenta as suas bactérias no intestino e você não tem, aí fica só ali a comida ali no estômago, ali no estômago e acaba voltando. Então, às vezes as pessoas acham que é refluxo, mas não é refluxo, é hipocloridria. E o que é que aumenta? O que é que atrapalha? A alimentação ruim, o excesso de carboidrato, o excesso de alimentos industrializados, né? Você não consegue alimentar suas bactérias boas, você não consegue ter ácido. Então, eu faço algumas estratégias para aumentar esse ácido no estômago, que é consumir limão antes do almoço, vinagre, ou então até o ácido clorídrico. Eu vou entrando, vai depender de cada paciente, o que é que eu vou fazer. Tem paciente que eu entro só com limão, tem paciente que eu entro com vinagre, tem paciente que eu entro com ácido clorídrico. Então, vai depender de cada paciente para ver o que é que vai ajudar. Porque, às vezes, só com água com limão você já resolve. Mas não adianta só água com limão ou só o limão espremido. Você precisa também aumentar a sua quantidade de fibra. Você precisa, para alimentar essas bactérias boas do intestino, você precisa ter folhas, consumir folhas, verduras. Então, você precisa, na verdade, mudar o seu estilo de vida. E aí a gente entra também dependendo com probiótico, com glutamina, vai depender de cada caso. Então, tá vindo muito para mim, mas é muito hipocloridria, não é refluxo. Mas pode ser, quando for, você também tem que aumentar a ingestão de fibra, você também tem que melhorar a sua alimentação, evitar comer e deitar, evitar alimentos gordurosos. Então, Durosa. Exato. pesado, Gordura. então diminuir carne, principalmente carne vermelha, que é inflamatória. Então, são várias coisas assim para a gente Se preocupar, resolver. né? Para a gente ficar atento na alimentação. E a gente tem que Exatamente. começar a introduzir verduras, legumes, porque aqui no Brasil existe um consumo muito baixo de verduras e legumes, né? Então, a pandemia para algumas pessoas, para algumas famílias, serviu para mostrar que existe um cômodo na casa que é chamada cozinha.
né? A É, cozinha, por muito tempo, foi um anexo não muito frequentável, né? Porque fast food, shopping, alimentação inadequada. Então, com a pandemia, com esse processo de ter que ficar isolados, né? Em quarentena, as pessoas foram descobrindo a arte da cozinha, como cozinhar, né? E a gente precisa pensar que verduras, legumes são alimentos que não devem faltar no dia a dia, todos os dias. Você pode variar a verdura, variar o legume, mas você tem que ter no seu prato diariamente, né? Samila, outra coisa que os meninos estão perguntando muito é em relação à dieta, né? As dietas, essas fantásticas dietas. E uma delas, ó, minha mãe gosta de tomar água natural e limão todas as manhãs em jejum para emagrecer. Isso funciona? Uso prolongado pode causar gastrite? tá, vamos lá. Eu fico lendo as mensagens daqui, eu começo a rir. Eu também. Um pergunta se pode comer mocotó, o outro dá risada, a outra diz que não gosta da cozinha e tá assim, por aí vai. Mas vamos lá. Água com limão eu gosto muito, mas não para emagrecimento, porque não existe um alimento que vai fazer milagre. Então não é água com limão que, eu vou tomar água com limão e vou emagrecer. Se fosse assim, estaria tudo muito bom, né? Então, eu uso muito, mas como uma estratégia para você acrescentar mais vitamina C. O limão, ele é alcalinizante, então ele é, deixa o sangue, vamos dizer assim, equilibrado. Então, eu uso como esse tipo de estratégia, não para emagrecer, porque não existe um alimento que vai fazer você emagrecer ou vai fazer você engordar. Existe o conjunto. Em relação à gastrite, não, porque o ácido do limão, ou o ácido do nosso estômago, é mais ácido que o ácido do limão. Então, não teria como ao excesso acontecer isso. Mas cada caso é um caso. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho pacientes que não consomem limão de jeito nenhum. Porque se sente mal. E tem gente que não tem problema, tem paciente que não tem problema nenhum. Então, a cada caso é um caso. Isso a gente vai testando na consulta, vai vendo o que é que funciona, o que é que não funciona, justamente por isso. Mas, assim, de antemão, se for uma pessoa que não tem problema com limão, não é. É o limão que vai trazer a gastrite. Outra aqui. O exemplo do chá de alho com gengibre, qual seria o melhor horário para ingeri-los? Eles possuem alguma contraindicação? O chá de gengibre com limão, com alho. Isso. Alho, Alho, gengibre. pronto. Gengibre Alho e gengibre. Gengibre antioxidante, anti-inflamatório, o limão também, ou o O alho alho também, também anti-inflamatório, fica presente. antibactericida. Não existe horário. Samela, isso é coisa minha, não passo esse tipo de chá à noite, mas isso é uma questão minha, tá? Eu que não gosto, não recomendo mesmo esse tipo de chá à noite. Aí o que é que poderia consumir? No meio da manhã, no meio da tarde, eu acho que seria interessante. E nada em excesso, tudo em excesso prejudica. Então, se você consumiu de manhã e de tarde um dia, no outro dia troca de chá. Não repete, não. Como agora tá moda esse chá aí que todo mundo agora tá comprando. Como é o chá? Essa é alguma coisa que todo mundo tá comprando. E o pessoal tá tomando desbandeirado, sabe? Só que tudo tem um limite. Não é porque você comprou e você vai ter que tomar, porque você vai tomar todo dia. Não existe. Tem chás que, com o tempo, por exemplo, o hibisco, com o tempo, se você tomar todo dia, ele causa infertilidade. Então, tudo em excesso não existe. O que é ideal? Revezar, vai revezando o consumo. Alternando, né? Vai criando uma alternância aí. Cada Exatamente. E, dia outra, você ingere um. vai dando mais nutriente, né? Quanto mais você vai tendo, não vai tendo aquela. Não fica Modificando. monótono. Vai. O corpo não fica se adaptando a consumir só aquele nutriente, então ele vai É, variando. Isso é isso. legal, né? É, o que que os suplementos eles podem, diga? Uma falou aqui do SB, exatamente, seca a barriga. A outra aqui perguntou em relação à quantidade de água. Então, eu já vou falar a importância da Sim, água.
E a quantidade. A água, na verdade, ela é essencial para tudo no nosso corpo. Primeiro que o nosso corpo é 70% de água. Então, a gente vai fazer xixi, a gente sua. Então, a gente precisa repor essa água que a gente está eliminando. Então, para desintoxicar, a gente precisa de água. Eliminar as toxinas. Para levar nutriente para a célula, a gente precisa de água. Então, água é essencial. Mas, quanto de água a gente tem que tomar? Né? Tu também tá lendo as mensagens e fica rindo, né? Isso. É porque Quanto tem de gente água? da Alemanha Quanto aqui. de água a gente precisa tomar? Você vai pegar seu peso, por exemplo, 70, um exemplo, 70 vezes 35, que seria o ideal. E aí, 70 vezes 35, que seria o ideal de água para você tomar. Por favor, licença. Mãe, eu quero ver. Eu tô com meu pequeno aqui, gente. Oh, meu Deus. Tranquilo. Tô na live. Lindo, lindo, lindo. Então, seria, por exemplo, 70 vezes 35 vai dar um valor, você pega o valor que der, você vai dividir durante o dia. Aí eu não gosto muito que a pessoa tome antes de dormir, porque senão ela vai levantar para fazer xixi. Então, evitar estar levantando para fazer xixi para ter um sono reparador, que quando a gente não dorme direito, a gente não libera todos os hormônios que a gente precisa liberar, não repara o nosso corpo e a gente no outro dia nossas escolhas alimentares são diferentes. Então, também um dos motivos que tá essa população, esse povo todo na quarentena querendo comer só errado. A gente não dorme, cochila, dorme no horário errado, não produz a melatonina, não produz serotonina. E aí tá ladeira abaixo. Falar como eu falo, ladeira abaixo. Exatamente. Muita gente engordando, né? Muita gente aí adquirindo peso extra no corpo. Aí tem outra perguntinha aqui, Samila, em relação a... antigamente, a gente bebia ovo cru, né? Antes de uma atividade física. Hoje o pessoal está dizendo que é perigoso. Então, o que é verdade? A gente pode, não pode, né? Esse ovo cru antes de um treino, por exemplo. Por que hoje a gente não está mais usando? Isso não é saudável? Por conta, na verdade, da salmonela, né? A salmonela fica na casca. Então, ali, do jeito que você for quebrar, que você vai ingerir esse ovo, ali você vai se intoxicar pela salmonela. E aí, quando você cozinha, ela não aguenta, ela não suporta, né? A quentura. Então, o cozimento. Então, por conta disso, mas em relação ao nutriente, o mesmo nutriente que vai ter nele cru vai ter nele cozido. O ovo é o segundo melhor alimento do mundo. Ele só perde para o leite materno. Então, é ideal na verdade, para todo mundo. Então, também acabou aquele mito de que o ovo aumentava o colesterol. Ele aumenta sim, ele melhora, mas o colesterol bom, que a gente chama o HDL. Exato. E ajuda a diminuir o ruim, né? Que é o LDL. Daí é importante. Posso responder? Pode. É porque muita tá bombando coisa, né? aí, tem muita coisa, eu tô tentando filtrar. Perguntaram aqui, quem tem desbiose pode comer queijo? Desbiose é o quê? É o aumento das bactérias ruins no intestino. Exato. Então, você tem aquele desequilíbrio. A gente tem tanto bactéria boa quanto ruim no intestino. Quando a gente tem mais bactérias ruins, a gente está com desbiose. Que, na verdade, é o que 90,9% da população tá, né? Sim. Né? Tá com desbiose. Então, tem desbiose. O queijo, vamos lá, por quê? Por queijo. O queijo, ele tem lactose e tem a proteína a caseína. O que é que inflama, o que é que vai prejudicar? Não é nem a lactose, porque a lactose é da enzima lactase. Só quem tem, na verdade, intolerância à lactose que não poderia consumir. Mas o queijo, ele também é inflamatório por conta do leite, por ser um produto derivado do leite. Então, ele é inflamatório porque o leite ajuda a aumentar as bactérias ruins do intestino. Então, por conta disso, que não seria tão ideal consumir o queijo. Porque o queijo vem do leite e o leite aumenta as bactérias ruins do intestino.
E algumas pessoas têm esse processo inflamatório constantemente pelo uso do leite e acaba achando que isso é uma intolerância à lactose, quando são duas coisas diferentes. Diferentes, São duas exatamente. situações diferentes. Tem pessoas que não têm intolerância, mas acham que tem essa intolerância porque causa desconforto ao ingerir o leite. E é, Então, o geral, leite... e é geralmente. Não, eu que te atrapalhei. Não, Eu que te contei. E geralmente são essas pessoas que chegam lá com essa comida conversando, que chega lá empanzinada no consultório. com a Geralmente, esses casos eu acabo retirando o leite, o derivado, justamente por isso. Porque ele com a inflama, porque hipocloridria, não é isso? Que foi falado exatamente no instante. isso. Uhum. Chega com. Na verdade, ele não consegue digerir a proteína, né? Então, a Proteína. lactoglobulina, a beta-globulina. Então, o que a gente chama, que é lá o IgG e o IgE, que são as proteínas mesmo, que são maiores, a gente acaba não conseguindo digerir. Exatamente, muito legal. Ana, você entrou depois, mas já foi falado sim que o jejum intermitente ele pode ser usado desde que você use de forma adequada, né? Não fique com um prolongamento muito grande. Outra perguntinha. Tem uma aqui que falou bem assim: tenho dificuldade de deixar o leite de lado. Tem uma professora que ela comenta muito sobre isso. Sabe aquele alimento que você fala assim, meu Deus, eu não posso largar aquele alimento de jeito nenhum? Pois é esse alimento que te faz mal. É esse alimento que te faz mal. Por exemplo, não posso largar o pão, pois é a sensibilidade ao glúten que você tem. Então, porque o leite é uma intolerância, é uma coisinha que às vezes você tem tantos sintomas que você não sabe, por exemplo, uma dor de cabeça, acne, candidíase, reinfecção urinária, desbiose, acne, depressão. É tanta coisa que está ligada com o leite, com o glúten. Mas, enfim, passando para dizer que eu não retiro tudo dos meus pacientes, porque eu acho que cada caso é um caso. E isso a gente discute na consulta, tá? Porque Na o povo, consulta. essa daí vai tirar tudo de mim, nem vou nela. Não, gente. Não, não pode tirar tudo, não. Não pode Não. mesmo, não. Minha querida, agora sim. Eu tenho 15 anos e estou malhando. Gostaria de saber se o uso de suplementos, a creatina, pode prejudicar meu corpo. Prejudicar, ela não vai. Mas eu acho que uma criança que tá, um adolescente de 15 anos, tem mesmo necessidade de tomar uma A suplementação, creatina? uma creatina. A creatina ela é bem estudada até para quem tem diabetes. Eu gosto muito da creatina. É bom ela o que? Ela faz, ela aumenta mesmo o músculo. É como se ela abrisse o Incha, né? músculo, abrisse Dilata. isso, dilata o músculo e deixa ali entrar água, enfim, ele cresce. Mas eu acho que uma criança de 17 anos, de 15 anos, não teria necessidade de consumir um. Tá em formação, tá crescendo, tem tanta coisa que tá mudando no corpo. Não seria interessante, numa idade dessa, poderia consumir um whey, se não um whey, porque não consegue consumir a quantidade de proteína ideal. Então, aí o whey seria interessante, mas uma creatina eu acho que não seria interessante, não. Por conta disso, só Tranquilo. por conta de. E aí, Ótimo. outra coisa, e para consumir creatina, a pessoa tem que estar malhando firme. Não adianta estar tomando e para, não vai um dia, não vai no Senão outro dia, vai no dia, não vai. Tem que senão o estar. músculo ele diminui e você acaba ficando com aquela famosa pelanquinha, né? Exatamente. Bom, deixa eu ver uma outra perguntinha aqui, né? Em relação, né, a esses influenciadores digitais, existe hoje uma guerra, entre aspas, né? Uma guerra entre esses influenciadores digitais e os nutricionistas, porque eles ficam lá mostrando a barriga sarada, tome isso para ficar assim, né? O corpo ideal, aquela ideia de corpo ideal. Quando na realidade a gente tem que pensar que o corpo tem que estar saudável e não divididinho. Isso é uma consequência do que a gente faz, né, de bom para o corpo. Mas o que que você acha, né?
disso? Primeiro que, tipo assim, toda pessoa tem um limite do corpo, sabe? Vai fazer atividade física, às vezes a gente emagrece, mas seu corpo tem um limite. Quando chega naquele limite, é porque ali seria o ideal, ali é seu biotipo. Não tem, entendeu? É porque as pessoas agora estão buscando o perfeito, sabe? A cintura tal, o peito tal, a bunda tal. E aí é só, né, com cirurgia e com estética, que geralmente é o que acontece, né? Essas blogueiras que mostram o corpo, geralmente elas fazem procedimento estético. Não tem nenhuma que não faça procedimento estético. Então, evitar mesmo estar olhando e se entender, dizer que meu corpo é isso aqui, lógico, procurar uma alimentação saudável para você nutrir seu corpo e não precisar ir para uma cirurgia, né? Eu vou lendo e vou me perdendo, mas é basicamente isso aí, né? É procurar mesmo evitar estar olhando, porque todo mundo tem um limite de corpo. E aí também tem muito a ver com a genética, né? Então, Exatamente. tá na sua estrutura, do seu desenvolvimento. Então, se você é daquele jeito desde pequenininho, né, pode mudar. Se você é magrinho, eu fui magrela a vida toda, mas aí, por circunstâncias, eu ganhei um pezinho, né? Mas o meu biotipo seria uma pessoa mais magra. E isso pode mudar. Mas a gente tem que aprender a aceitar e a viver. É isso, tem um Desde que o limite. corpo não esteja, né, com problemas de saúde, a gente tem que simplesmente aceitar. E eu acho que para procedimentos estéticos, para isso, só para deixar bonitinho para o outro, não é muito legal. Não acho que seja legal, não é bem por aí, não. É isso, tem um limite, né? O corpo tem um limite e não existe também dieta milagrosa. Não existe um alimento, como alguém perguntou aqui, do coco. Se o coco ajuda no emagrecimento. Ajuda, o coco é fruta, né? O coco é uma fruta, tem gordura boa, vai ajudar. O que é que não ajuda no emagrecimento? É pão, é o excesso de... Não é que é o excesso, tudo em excesso. Excesso de pão, excesso de macarrão, o excesso de industrializado, o excesso de refrigerante, é isso que prejudica. Então, se você consumindo coco, fruta, lógico que você vai estar dando nutrientes, você vai estar nutrindo o seu corpo, né? Quando você está nutrindo o seu corpo, você desinflama. E quanto menos desinflamado, mais saudável você fica. Exato. Samila, Ana Lúcia está perguntando: quem tem problema no fígado pode tomar água com limão? Pode, pode. Até, e tem alguns alimentos também que a gente acrescenta no plano alimentar que ajuda a até desintoxicar também, mas não vejo problema nenhum no limão com o fígado. E a abóbora? Quais são as qualidades nutritivas da abóbora? Gente, eu não sou tabela nutricional, não, gente, pelo amor de Jesus. Bom, vamos por cor, né? Vitamina A. Deixa eu ver, gente, eu não lembro assim de cabeça, não. Eu lembro que é vitamina, vamos lá, né? Vitamina A, tem vitaminas, tem Carotenoides, né? minerais. Gente, é fruta, é rica em vitaminas, é rica em minerais. Então, acrescenta na alimentação que mal não vai fazer. Exatamente, ajuda na visão, porque são carotenoides, são aqueles que Exatamente. são de cor vermelha, amarelada, laranjada, ele ajuda, né, no desenvolvimento do corpo. É muito bom. Exatamente. Pode comer tanto a abóbora quanto a cenoura. A cenoura também riquíssima em Também vitamina, vitamina A. né? Isso. No Manga retinol, para também. ajudar nos olhos, na visão, né? Isso. Meu ídolo fica tomando chamate. Isso para ele, deixa eu ver aqui. Meu ídolo fica Depende tomando se chamate. for o chamate que você compra pronto, que você vai olhar no rótulo, que o primeiro ingrediente é xarope de glicose. Caiu, não serve, porque o primeiro ingrediente é açúcar. Então não tem o porquê. Se for um chá, que você pega um chá verde, um chá preto, que ajuda na cognição, que ajuda na diabetes, na resistência à insulina, ok. Mas um chá pronto, que você
Olha lá no ingrediente. O primeiro ingrediente é açúcar. Não vale a pena. Você está ingerindo açúcar. E aí, diria minha avó, você está cobrindo o santo e descobrindo o Descobrindo o outro, né? outro. Então não Exatamente. adianta. E aí o Não, porque saldo quando fica você sempre vai olhar negativo. o chá tá lá no último ingrediente. Né? É, A erva tá lá no último ingrediente. O primeiro ingrediente é água, o segundo é açúcar, o terceiro é corante, não sei o quê, o quarto é acidulante. Quando você vai olhar, não tem nada. É só mesmo para dizer que tá tomando um chá. bom, para quem. Duas perguntas, deixa eu olhar logo aqui. Por que que gengibre não é bom para a hipertensão? Esse aí é de Carlos. Carlinhos, um beijo para você. Bom saber que você está aqui. Gengibre é termogênico. Então, vai Isso. depender da pessoa. Ela pode acelerar o coração, mas isso vai depender. A pessoa vai primeiro fazer um teste. Não adianta como café. Tem gente que sente desconforto com café, tem gente que não sente. Tem gente que sente dor de cabeça com canela. Tem gente que não sente. Então, o gengibre vai a mesma coisa. É por ser termogênico, por ele acelerar, por isso não seria o recomendado. Mas antes disso, a gente precisa fazer o teste. Fez, tu consumiu, sentiu alguma coisa, aí você já elimina esse, porque como eu falo, o meu corpo não é igual ao seu. Eu não tenho problema nenhum, mas você pode ter, entendeu? Por conta, no caso da hipertensão. Tem gente que sente, tem gente que não sente. Bom, Joyce, minha querida aluna, um beijo para você. Ela está perguntando aqui o seguinte: boa noite. Para quem é vegetariano, você recomenda o que para substituir o carboidrato, tirando a carne de soja? Qual seria um outro alimento? O carboidrato ou a proteína? Deve ser a É, proteína. deve ser a Porque proteína. carboidrato, vegetariano não tem problema. Porque come Exato. tudo. É a proteína. Aí tem lentilha, grão de bico, feijão verde, tem aquele zambu, quinoa. Vamos lá, é isso aí. Lentilha, grão de bico, feijão. Tem todos os tipos de feijão. Feijão branco, verde, preto. Ervilha, né? Ervilha. Aquela folha, vixe, esqueci o nome da folha agora. Peraí, deixa eu tentar. Tem uma folha que ela é amarguinha. De couve, couve-flor também. Couve-flor, brócolis. Tem brócolis. Entendeu? É? Tem uma Ai, aqui que peraí. perguntou já do ovo duas vezes. Primeiro ela perguntou se podia comer um por dia, agora ela perguntou se podia comer todo dia. Pode comer todo dia, pode comer de manhã, pode comer de tarde, pode comer de noite. Não tem problema nenhum. Você só está colocando mais nutriente aí no teu corpo, tá? Principalmente algumas. Vixe, fugiu aqui, peraí. Já já eu lembro, mas existe uma única proteína, albumina. A albumina Albumina. é o Isso. único local, né, alimento que tem albumina é o ovo. É o E a ovo. gente precisa dessa proteína. Fugiu. Exatamente. Quantos ovos por dia eu posso comer? Gente, calma, né? É aquilo que eu falo para vocês. A gente precisa de 6 gramas de vitamina C diário. Não adianta vocês chuparem uma bacia de laranja, porque seu corpo só vai absorver os 6 gramas e o restante vai fazer o quê? Vai ser eliminado. Excretar. Exatamente. Né? A gente vai excretar. Mas A tudo mesma bem. coisa a proteína. Por exemplo, a gente só consegue absorver 20 gramas de proteína. E o que é que você vai fazer com esse restante de proteína? Vai ser eliminado. Pode ser eliminado e ficar no nosso corpo como reserva, como Reserva. gordura, né? Que é para a gente usar depois. Ou a gente vai eliminar. Então, o ideal seria mesmo 20 gramas. Por isso que o scoop, a maioria dos scoops de whey vem 20 gramas, porque é o ideal para a gente conseguir absorver depois geralmente depois do treino, né? Que é o que. Exato. Mas assim, a gente pode consumir 2, 3 ovos por dia? Só para Pode, deixar a Sônia tranquila? pode. Só para... Dependendo do peso dela, pode consumir 2 pela manhã, 2 à noite, ou 2 pela manhã e um no lanche da tarde. De 3 a 4 ovos não tem problema nenhum. Mas vai depender do peso. Mas pode. Bom, aqui, Conceição está perguntando. Karina, por favor, pergunte a ela qual é a quantidade aceitável de consumo de pão. Meu Então, Deus! vamos lá. O pão é um vilão da alimentação. Para aquele que quer emagrecer, pão não é legal. Então, vamos lá. O que Mas, é que a vamos gente lá. pode fazer para melhorar esse Aceitável. pão? Para eu não falar a quantidade correta, a quantidade que você deveria comer, vamos falar o que a gente pode melhorar nesse pão.
quando a gente melhora o pão, você vai acabar comendo menos. Porque se você for comer um pão com manteiga, você vai comer um, vai comer dois, vai comer três. Mas o que a gente pode fazer para melhorar esse pão? Coloca um ovo dentro, coloca um tomatezinho, coloca uma alface. Já vira um sanduíche que já vai te dar mais saciedade, porque a proteína do pão, a proteína do ovo vai te dar mais saciedade. Aí pode fazer o quê? Colocar um atum, uma sardinha, faz tipo um sanduichinho. Pronto, você vai consumir, em vez de você antes consumia dois, três. Quando você começar a fazer isso, você vai diminuir. Vai consumir um, vai consumir dois. Para quem consumia três, vai diminuir. Entendeu? Pode fazer isso para melhorar. Eu fico... Exato. Tem gente perguntando aqui se comer carboidrato todo dia faz bem. Gente, a nossa dieta ela tem que estar balanceada, ela tem que estar. Nós precisamos ingerir diariamente tudo, Exato. né? A gente não pode sobrepor carboidratos e lipídios ao necessário. Mas Samila pode também complementar aí o que eu acabei de dizer. Por favor. Pô, desculpa, eu não ouvi qual foi a pergunta, porque eu já me passei, já vi aqui. Comer carboidrato todos os dias faz bem? Faz, é isso. Foi como a Prof falou aí. A gente precisa dos 3 macronutrientes. Então, a gente precisa de proteína, de carboidrato e de lipídio, né? De gordura. Então, para produzir energia, a gente precisa de carboidrato. Só que a gente precisa escolher os carboidratos. Então, quais seriam os melhores carboidratos? Carboidratos complexos. Então, batata doce, aipim, inhame, banana da terra. As raízes, né? As raízes, exatamente. Consumir para não deixar esse pico de insulina, que são esses picos de insulina que causam essas gordurinhas que a gente não gosta. Exatamente. E aí, Ana Tereza, nossa professora de Educação Física, lá do Colégio Sacramentino, está dizendo assim, só existe uma maneira de emagrecer, que é com déficit calórico. Então, exatamente. O que ela está dizendo? A gente tem que consumir menos e gastar mais. Aí sim você consegue emagrecer. Não adianta você, né? Hoje eu vou sair e vou malhar. Aí come uma porção de batatas fritas, 2 hambúrgueres, 1,5 litro de refrigerante, desce, vai malhar por meia hora e volta. Isso aí não vai funcionar. Porque você está ingerindo mais do que gastando. Então você tem que ter o déficit calórico. Esse é o segredo para quem quer emagrecer. Certo? Mas existem outras coisas também que aí eu vou para minha área cá. A área, exato. Não, a gente também não precisa estar se preocupando com calorias. Porque o que acontece? Às vezes tem um alimento que não tem nada de bom, de nutriente, e a caloria é baixíssima. E existe um alimento que é riquíssimo em vitaminas e minerais, em fitoquímicos, e tem uma caloria lá em cima. Então a gente às vezes precisa dosar, porque não adianta às vezes consumir mais. Por exemplo, tem pacientes que comem pouquinho, mas come o quê? Pão, ou tapioca, aí faz um almoço, não sei o quê. Mas não tem uma cor, não tem nada no prato. E cadê suas vitaminas? Cadê seus minerais? Como é que você vai desintoxicar o corpo? Como é que você vai eliminar? Porque a obesidade, às vezes não, a maioria dos obesos estão desnutridos, estão com falta de nutriente. Então não é porque a pessoa tem está excesso obesa, de um, né? Do carboidrato, da gordura, né? Do lipídio do carboidrato, está em excesso, mas os outros estão em déficit. Em déficit, exatamente. Então, cadê a sua vitamina A, B, C, D, K, E? Entendeu? Cadê as vitaminas? E os minerais? Magnésio, zinco, selênio. Entendeu? Que selênio até para agora, nessa época de pandemia, selênio é muito importante para a imunidade. Então, tem alguns alimentos que tem gente que nunca nem consumiu na vida. Por exemplo, uma castanha de caju, uma castanha de pará. Tem gente que eu vejo que nunca consumiu. E a fonte que a gente tem de selênio é a castanha do Pará. A mais abundante que a gente tem aqui. E a castanha do Pará. Então, tem coisas que a gente precisa deixar um pouquinho a castanha do Pará. A castanha do caju é super calórica. Mas é riquíssima em nutrientes. É gordura boa, é vitamina E, é selênio, é magnésio. Então, às vezes a gente, né, a gente vai lá e vem cá. Mas o ideal da castanha do Pará seria o quê? 1, 2 no máximo, né? Diário? O consumo? Depende, tem pacientes que eu passo 4, tem pacientes que eu passo 3, e aí a gente também vai olhar nos exames. Tem paciente que eu tá consumindo 4, 5, às vezes 3. Quando vai olhar o exame, o selênio tá lá embaixo. Vamos colocar mais, então vamos suplementar. Então, o ideal mesmo é procurar um profissional para adequar, mas consumindo, para quem não sabe,
a quantidade que tá, se consumir 1 ou 2 por dia, tá ideal. Exato. Aqui, ó, Gisliana Santos está falando o seguinte: o padrão de corpo perfeito vendido pelas mídias em geral acabam desencadeando muitos problemas psicológicos nos jovens, como a bulimia, a anorexia, né? Existem vários transtornos alimentares. Você pode falar alguma coisa sobre isso, Sam? Na Ou, verdade, assim, ou não, tem não é da muito. área, da sua Não, área? não é da minha área, mas eu posso falar alguma coisa. Por exemplo, tem muitos transtornos que vêm justamente por isso, por conta da sociedade, desse padrão de beleza, e que as pessoas às vezes justamente não se aceitam, e aí quer ser igual a blogueirinha, quer ter o corpo igual a blogueirinha. E tem as questões de, às vezes, aí vai eu puxar para o meu lado também. Muitas vezes a desbiose, a falta de nutriente causa alguns problemas psicológicos. Então, a falta de B12, a falta do complexo B causa, e a desbiose causa, às vezes, transtornos por conta da falta de nutriente. Então, às vezes, a gente precisa investigar e acho que é basicamente isso. Tá acontecendo muito, muito mesmo em relação tá tudo muito perfeito, sabe? Na internet é tudo muito perfeito, é tudo muito lindo, tudo muito, muito lindo, muito perfeito. Só que ninguém sabe o que é que tá por trás. Eu vou dar só um exemplo aqui. Bobo e tipo, que não é bobo, e tem 47 pessoas aqui olhando minha vida, mas eu vou falar. Eu sempre gosto de postar a minha comida. Só que hoje eu cheguei do consultório e foi muito rápido. Meu marido já tinha feito a comida e não tinha nada de salada. E não tinha nada de cor. E aí meu prato só tinha feijão, arroz e carne. Aí eu fiz, gente, por que eu não posto hoje? Porque só tem feijão, arroz e carne. Entendeu? Porque eu só quero postar quando tá tudo muito lindo, tudo muito bonito, meu prato tá super colorido. Entendeu? Então, as pessoas só mostram o que as pessoas querem mostrar. Ninguém mostra ser real. E às vezes as pessoas não conseguem entender isso e aí fica tão ligada nisso aí, não, porque eu quero o corpo perfeito de fulana de tal, eu quero falar igual a fulana de tal, eu quero ser rica igual a fulana de tal. E às vezes não é assim, entendeu? E aí, por conta disso, com a mente, justamente a mente fraca, e a má alimentação também, causa todos esses transtornos. Eu falei, Exato. eu acho que a Tranquilo, gente vai ter que dar exatamente. tchau, porque senão vai cair. Exato, pena. Mas Eu tô olhando olha, aqui essa agora, fui água olhar no com relógio. limão foi a vencedora. Todo mundo quer saber da água com limão. Mas só uma última pergunta, Sam, para a gente finalizar. Tem algum chá eficaz para quem tem gordura no fígado? Tá. Gordura no fígado é resistência à insulina, é o excesso de carboidrato. Então, o que é que a gente pode já ajudar? Vamos falar aqui rápido. Chá de canela ajuda, mas não fígado, ajuda na resistência à insulina, que vai melhorar a sua gordura no fígado. Então, chá de canela, chá preto, chá verde. Acrescenta na alimentação brócolis, rabanete, repolho, rúcula. Todos os alimentos ajudam a fazer o detox do corpo, couve. Então, eles acabam limpando, ajuda a limpar o nosso fígado. Ele tem uma substância chamada brássicas, então ele ajuda a limpar o nosso fígado. Então, isso vai também ajudar. Mas o chá, então, chá verde, chá preto, gengibre, cúrcuma. Gente, é muita coisa que a gente pode acrescentar na alimentação. Faz a sua aguinha com limão lá, bota uma cúrcuma, bota uma pimenta preta, que já vai começar a ajudar. Toma um chazinho de canela para ser mais concentrado. Faz com canela em pau e deixa ferver. Eu tô falando bem rápido pra gente adiantar, viu? Sim, sim, sim. Isso. Faz um chá de gengibre com limão, também é bom. Chá de cúrcuma. Chá de cúrcuma não, chá de gengibre, coloca cúrcuma, acrescenta repolho, rúcula, couve, brócolis. Pronto. Limão, vinagre também ajuda. Vinagre de maçã. E acho que, pronto, resumir, né? E água. Água, não esquece da água, gente. Não esquece da água. Nunca, água nunca, pelo amor de Deus. Água toda hora, o tempo todo. Tá? Samila, meu anjo, muito obrigada. Eu que Né? Foi muito agradeço, eu que agradeço. Foi, gostoso. sim. Né? Em nome das Sacramentinas, em meu nome, foi uma noite, né? Essa horinha passou muito rápido. A gente ainda tinha muita coisa para conversar, para bater esse papinho gostoso. Né? Porque a alimentação está muito. Eu percebo que nossa alimentação não é a correta e a gente precisa pensar nisso. Porque
tudo que a gente é o que a gente come, né? E se Exatamente. a gente não comer da forma adequada, a gente não vai ter uma vida muito boa, no futuro é muito incerto para todo mundo. E se você ainda não come direito, esse futuro fica ainda nebuloso, digamos assim. Pesado, mas eu acho que é exatamente isso. Né? Então, muito obrigada.